Bom dia, gente linda! Uma vez mais aqui, Lute Ramos, no nosso desafio Use as Ferramentas, esse deu um ano, e hoje nós estamos na nossa live 89. E, gente, para contar para vocês, né, eu me atrasei, mil desculpas, eu tive um contratempo, então por isso eu me atrasei bastante, mas estou aqui, isso que importa, trazendo as ferramentas para vocês. E hoje eu queria trazer uma consciência bem interessante sobre os lugares onde a gente se paralisa. Na verdade, tem a ver com esse lugar onde você está, de alguma maneira, muitas vezes, o que eu quero trazer hoje é sobre esse lugar onde você está copiando algo de alguém, ou replicando, ou seja, fazendo de novo uma réplica nova daquela forma de funcionar. Bom dia, todo mundo! Desculpa meu atraso, gente. Hoje eu tive um contratempo aqui, não consegui chegar no horário. Mas enfim, estou aqui, que é o que importa. Bom dia, Sandrita. Amanhã não teremos em espanhol. Então, gente, o que eu queria trazer para vocês é esse lugar onde a gente tem um nível de pobreza confortável. Que tal isso? Esse lugar onde você decidiu que é confortável para você, aí é o seu teto financeiro. Não quer dizer que você é pobre, miserável, que você não tem dinheiro. Não é sobre isso. É onde você para. Onde você paralisa e fica ali. Oi, meu amor, que linda! Gente, então, esse lugar onde você determina um nível de pobreza. E você continua funcionando através dele. Muitas vezes você está replicando isso dos seus antepassados, da sua família, dos seus pais. Eu quero trazer um exemplo assim para vocês, que eu adoro trazer esse exemplo, porque é uma pessoa que realmente ela me mostra muito o que é isso, que é a Anitta, a cantora brasileira, né? Que tem muita gente que ama, muita gente que odeia, mas não é sobre isso. É sobre o quanto ela superou o nível de pobreza que vinha perpetrando em espanhol, na família dela, na história dela, em volta dela, na comunidade dela. Ela sobrecriou isso muito. Então, o que eu venho trazer para vocês é essa ideia. O que é isso que te paralisa e te mantém no mesmo lugar? Ou então, num lugar onde é confortável para você, onde você se paralisa e fica ali. Que lugar é esse? Quem determinou esse lugar para você? Onde que você não se autoriza a fazer algo diferente? Então eu queria trazer uma frase do manual de uma classe avançada de Axis que mexeu muito comigo. Vou ler para vocês agora. Não há um caminho único com o dinheiro. Não há um único caminho com o dinheiro. Criação, ter e ser, tudo é possível. Ou seja, não há um único caminho com o dinheiro, não há um único caminho com a criação, não há um único caminho com o ter. Não há um único caminho com o ser. Tudo é possível. Tudo é possível. Se você continuar se submetendo aos pontos de vista de outras pessoas, talvez fique onde elas estão. Então, de quem é esse ponto de vista que você se alinhou e concordou que você não passa dele? De alguma pessoa. Pode ser uma pessoa muito querida. Pode ser uma pessoa nada querida. Não interessa. O que interessa é aquilo que você comprou como real e concordou com aquilo de uma forma muitas vezes não cognitiva. Muitas vezes você comprou isso e tipo assim, isso é o certo e você continua funcionando ali. E esse é o seu nível de pobreza que você escolhe. É até onde você pode chegar. E por que a gente chama de pobreza? Oi, Lu! Por que a gente chama de pobreza? Porque não cria mais. Fica estancado, paralisado, não vai além. E aí você pode pensar numa pessoa que tem um padrão de vida muito bom, que você conheça, que está parada naquele padrão até hoje. Ou uma pessoa que não tem um padrão de vida tão bom e também está parada naquele padrão ali até hoje. Percebe a palavra padrão? E é por isso que o nome da live de hoje é Você Tem a Quem Puxar? E quando eu estava falando sobre isso, eu estava falando com a equipe, né, da Rô, contando que teve uma greve aqui em Bogotá, foi uma semana de greve, e paralisou a cidade inteira. Com isso, as crianças não tinham aula, a minha ajudante não chegava em casa, e eu com milhões de coisas para fazer, e
tendo que atender as crianças também, né? Que eu tive que fazer coisas que eu não faço no dia a dia. E aí eu comentei no grupo da equipe que a minha mãe tem um ditado que é o seguinte: a casa não me domina. E eu amo esse ditado, que é muito engraçado, porque quando a ajudante dela faltava, ou quando ela tinha que fazer, ou sair, ela ficou um tempo sem, que ela tinha que cuidar de certas coisas da casa, ela falava: a casa não me domina. Tipo, não é porque ela tinha que cuidar da casa que ela deixava de fazer aquilo que ela era prioridade real para ela. Então, era aquela coisa por cima, né? Que não era assim, desleixo, mas tampouco era aquele: eu tenho que cuidar disso, eu tenho que cuidar disso, não. E eu falei assim: eu tive a quem puxar. Quando eu falei isso é uma coisa que eu puxei. Vocês percebem o puxão de energia? Vocês adoram puxão de energia, não adoram? Quem não conhece puxão de energia aqui, gente, o que é isso? No Access a gente faz puxão de energia, tipo assim, você abre o espaço para aquilo que você quer vir. Então você tem uma intenção, vamos dizer assim, para aquilo que você quer trazer para você. E quando você fala assim: eu tive a quem puxar, meu filho teve a quem puxar, não sei, você está puxando energia, não é? Vocês conseguem perceber o quanto isso é congruente? Que é mais do mesmo? Tá bom, ótimo. Então, que coisas hoje você está puxando para você, para o seu mundo, para a sua realidade, que não criam mais para você? Quem que você determinou que você tem a quem puxar, que você é igualzinha a essa pessoa? E você está definindo você, sua vida, sua criação, através desse: eu puxei essa pessoa, então isso está determinado, carimbado, selado, eu sou isso. Oi, Aninha. E aí você decide que você é isso, porque você puxou fulano de tal. Ai, fulana tá tão gordinha, puxou a avó. Ai, fulana tá tão magrinha, puxou a prima. Quem é você além disso? E se você não tivesse puxado ninguém? E se você não estiver aparecendo com ninguém? Se você estiver sendo 100% você, quem você é? Ah, ela tem uma facilidade para emagrecer. E a gente costuma colocar porque puxou alguém que nem é consanguíneo. Vocês já viram isso? E isso é muito louco, gente, porque isso no Access a gente chama de mimetização. É quando você replica a realidade de alguém. E a mimetização é quando você replica as dores, os caminhos e realidades de outras pessoas. E quando você faz isso, você fica paralisado num teto de pobreza confortável. O que é o teto de pobreza? É aquilo que você decide que não pode ser mudado. Você tem que ficar, você só pode chegar até ali. Não quer dizer que seja uma miséria, não quer dizer que não tenha uma certa prosperidade nisso, que não tenha abundância, não é sobre isso. Mas é um lugar onde você chega e esse já é o seu ponto final. Você não vai além dele. Então hoje eu quero convidar todos vocês a fazer essa pergunta: o que eu determinei confortável, que eu estou criando esse teto de pobreza para mim? Isso eu vi numa chamada do Gary, que ele fala, eu vou ver se eu acho aqui, eu acho que eu anotei em algum lugar o que ele disse, mas ele fala sobre isso, ele fala: mesmo que não seja pobreza, o que você determinou que é esse lugar onde você está parada? Aqui, ó, a Ana está fazendo um comentário. Minha afilhada é a babá dela escrita. Os pais ficam falando que parece até que nasceu dela. E o que eles estão criando com isso, Ana? Mimetização. Você acaba copiando quem está próximo a você. Replicando a realidade de outra pessoa. E se você está, vamos supor, pessoas que têm famílias... Vamos trazer uma coisa aqui. Esses dias eu estava conversando com uma amiga, que a família dela tinha comércio, tinham lojas, essas coisas. E foram pessoas que se sobrecriaram na realidade delas e chegaram num lugar ótimo. E o que é isso que a gente define que é ótimo, que está maravilhoso, está espetacular? E se eu for, eu não posso ir além disso. Isso é um teto de pobreza. Claro, está criando mais disso.
E é sobre isso, a gente tem a tendência a mimetizar, a copiar as realidades de outras pessoas. E quanto mais você afirma uma coisa como essa que a Laura trouxe pra gente, a Ana Laura, você acaba criando uma projeção em cima daquela criança que é igualzinho fulano de tal. E você repete isso, você é igual a essa pessoa, você é igual a essa pessoa, você é igual a essa pessoa. O que aquela criatura começa a fazer? Acreditar naquilo. Então, qual é a projeção que você poderia ser para criar mais? Para seus filhos, para seu marido, para seu namorado, para sua namorada, para sua amiga? Exato, Luísa. Até como forma de sobrevivente, se você adapta para sobreviver. Exato. Oi, Débora. E muitas vezes é isso. Vou ler aqui de novo para vocês. Se você continuar se submetendo aos pontos de vista de outras pessoas, talvez fique onde elas estão. Claro. Tem um livro, Luísa. Luísa está fazendo um comentário aqui que passando um tempo, esse método, né, de sobrevivência passa a ser uma gaiola. Existe um livro da doutora Lisa Cooney, que é do Axis, que se chama A Jaula Invisível do Abuso. É que é como se você realmente estivesse dentro de uma jaula invisível. Você não vê além dela. Então existe alguma coisa ali que te mantém naquele lugar. E todo lugar que você está se mantendo em um ponto fixo, primeiro, você gasta muita energia para ficar ali. Segundo, você não cria além disso. Sim, maravilhoso esse livro, leia. Você não cria além disso porque você determinou que ali é o seu ponto final. Então, todos os lugares onde existe uma jaula invisível na vida de vocês e na minha, que eu não percebo e que vocês não percebem, que te mantém nesse lugar onde você queria sempre sair e queria ir além, e de alguma maneira você decidiu que você não pode. Vamos destruir, descriar agora, gente? E pode tudo isso? É sobre isso. Essa jaula, esse lugar onde você está tranquilo. A Juanita outro dia estava falando uma coisa que eu ri muito, mas tem todo sentido. Ela estava falando, oi Bruna, querida, Jaque. Ela estava falando sobre as formiguinhas, que as formiguinhas vão andando enfileirada. Ela é aquela formiguinha que sai, que está lá do outro lado, né? O quanto você está seguindo o caminho de alguém? O quanto você está copiando o destino que alguém determinou para você? Oi, minha Fran. O quanto você está fazendo isso? Quantos lugares da sua vida você está seguindo o caminho que alguém determinou para você? Se você estivesse sendo você estaria escolhendo isso? Hein? Me contem. Eu vou ver aqui agora o post que eu fiz aqui para vocês. Foi a Gi que fez para mim. A gente colocou esse post hoje de manhã para trazer um dia diferente para vocês, uma semana. E aí tem 2 perguntas para vocês fazerem, tá? Eu vou passar aí para o grupo de vocês. Se você não tivesse nenhuma barreira e limitação, o que você poderia ser para você e para o mundo? E a Gi me trouxe uma coisa hoje que foi muito interessante, que ela falou assim, barreira e limitação, né? Normalmente, que tal se a gente usar a palavra limitação? E foi muito bom, queria agradecer a você, viu, Gigi, que você tá aí, eu vi. Que muitas vezes a gente acha que é a mesma coisa e não é. Barreira, gente, aquilo que você usa para te proteger de alguma coisa, para te defender de alguma coisa. E ela te impede de ir além. Ela também cria limitações. As barreiras criam muitas limitações. Onde você está se defendendo, você não está sendo visto. Né? Isso, Gigi. Onde você está se escondendo, você não está sendo visto. Onde você está se protegendo, você tem que entrar numa caverninha. Então, o que acontece? Quando você cria uma barreira, não chega aquilo que você não quer, mas também não chega aquilo que você quer na sua vida. Porque você tem que parar ali. Você não pode ir além daquilo. Já a limitação, a barreira também cria limitações.
É quando você, de alguma maneira, decide que você não pode alguma coisa. A diferença é muito tênue, muito sutil, mas na verdade é isso. É onde você define que você não pode alguma coisa. E muitas vezes essa definição não é cognitiva. Não é clara na sua vida, no seu universo. Então, gente, todos os lugares onde você está mal identificando a limitação e as barreiras que estão te impedindo de ir além do ponto de vista de outras pessoas, além da realidade de outras pessoas, além das dores e caminhos de outras pessoas. Vamos destruir e descriar isso agora? Por um deusilhão? Por toda a eternidade? Pode tudo isso, gente. Então, assim, é muito interessante sobre isso. Se você não tivesse nenhuma barreira, se não tivesse que se proteger de nada, se você não tivesse que se defender de nada, se você pudesse ser verdadeiramente a vulnerabilidade de poder receber tudo, isso é ser vulnerável. E você só escolheu o que você faz com isso. E esse receber tudo, você realmente ser um interessante ponto de vista com tudo. Esses dias eu estava falando com uma cliente da Rô, que é uma gracinha. E acabou que a gente começou a conversar, ela me passou o YouTube dela, eu comecei a escutar umas coisinhas dela que me fez muito bem. E foi muito gostoso essa minha troca com ela. E ela estava querendo fazer um projeto, ela tinha um projeto e ela me convidou. Só que esse projeto trazia coisas que infringiam certas regras dentro do Access. E ela falou assim, isso pra mim é horrível, Lute, realmente, assim, como que você pode escolher, né, ter a liberdade de escolha e ter esse monte de regras, tantas coisas que me limitam. E aí eu queria trazer essa consciência pra vocês, gente, que muitas vezes a gente entra nesse ponto de vista de regras, em lugar de usá-las a nosso favor, a gente já paralisa a nossa vida aí mesmo. O que acontece? O Access, além de ser um acesso à consciência, existe uma empresa, né, de pessoas que criaram isso, os direitos autorais. E nesse mesmo dia eu estava conversando com a Agi sobre coisas de direitos autorais, né? Sobre usar esses emojis que a gente adora. E agora eu tô com essa minha figurinha que vocês já viram, dessa bonequinha que eu adoro. E a gente falando sobre essas coisas. Sobre essas coisas de infringir coisas. Só que a gente tem que ter uma certa consciência sobre isso. Quando você tem algo, se você está na pergunta o que vai criar mais, e se regras criarem mais, você pode usar. Tudo está incluído na consciência, e a consciência não julga nada. Agora, se você decidir que você não pode pôr regras, porque senão você está limitando, você não está na pergunta. Vocês conseguem acessar esse lugar aí? Estar na pergunta é saber o que vai criar mais para você. É a mesma coisa, eu tenho 2 filhos adolescentes em casa e uma mais velha, que já é uma adulta, né? Fora de casa, que já está no exterior de onde eu estou. Se não tiver nenhuma regra, nenhum momento, se eu não chamar eles para ir para a escola, deixar que eles se virem, se eu não chamá-los para diminuir um pouco a quantidade de tempo que eles ficam no computador, se eu não começar a falar, gente, vamos sair para viver, né? Lucratividade, vamos ter qualidade de vida, vamos sair para almoçar, vamos sair para jantar, eles vão ficar só no computador 24 horas. Eu dei uma classe de barras em Orlando uma vez, nos Estados Unidos, e uma aluna minha me perguntou, Lute, ela tem 4 filhos, homens, e nessa época eu tinha uns 2 que estavam ainda na pré-adolescência e 2 que já estavam já quase indo para a fase adulta. E ela me perguntou, Lute, e o limite? Eu falei assim, que é o limite, gente? Que aí a gente mal identifica o limite com limitação. É a mesma coisa de você estar num trânsito, o sinal vermelho abre, para quê? Para que tudo flua. Então tem um pare, né? Aí você fala, não vou parar, vou seguir em frente. O que vai acontecer, gente? Um acidente. Óbvio. Então, o limite é um lugar onde você tem que... É como se fosse podar a planta. Você vai cortar aquilo ali para que outra coisa cresça.
para que outra coisa floresça, para que saia um ramo mais saudável, para que a planta se fortaleça. Então, limitação e limite são coisas diferentes. Se você estiver dirigindo, e aí tem um lugar onde passa a linha do trem, e tem o pare, para você não atravessar porque está vindo o trem. Isso é uma informação. Então, quando você reage e resiste a uma regra, tô querendo trazer isso, pra você não confundir muito as coisas. Em lugar de perguntar como você pode usar essa regra a seu favor, o que você acaba acontecendo com você? Você se coloca em risco, mas não necessariamente de um acidente, pode ser de outras coisas. E aí é como o Gary fala no livro dele, o problema não é o dinheiro. Você fica nu perante as possibilidades, isso não é ser vulnerável. Vulnerável é você estar num interessante ponto de vista, que quando a informação chega, é uma informação, o que você vai fazer com ela? Por exemplo, eu trabalho na equipe da Rô, tem milhares de grupos de WhatsApp. Vocês acham que eu coloco publicação minha no grupo dela? Você acha que seria leve e divertido para ela e para mim? O que eu ia criar se eu começasse a fazer isso? Não é uma regra imposta, mas é sobre consciência. E aí você tem que estar na pergunta. E o estar na pergunta não é que você seja essa pessoa que fica o tempo inteiro numa tarefa. Não. É você realmente estar questionando o que vai criar mais para você. Em todos os sentidos. Vou dar um exemplo agora. Aqui são 9h49 da manhã, aqui em Bogotá. A moça que trabalha na minha casa chega por esse horário. E hoje eu estava no meu quarto, mas não estava... Eu estava tentando ligar o celular lá e não estava legal. Aí eu vim para a sala. Só que normalmente ela chega e já vai para a cozinha, que está aqui em frente. Eu estou na copa da minha casa. O que eu fiz? Liguei para ela, falei, Ana, na hora que você chegar, vai direto pro meu quarto, porque eu tô fazendo uma live, senão vai fazer muito barulho na cozinha. Ou seja, é um pedido. Aí eu fiz uma pergunta, se eu for para a sala, vai criar mais? Sim, mas o barulho da cozinha, a regra do barulho da cozinha, vamos colocar isso como se fosse uma regra. Ai, meu Deus, vai me atrapalhar, então eu não posso fazer a live lá. Não, isso é estar na escolha o tempo todo. Escolha isso. Quando você faz uma pergunta, tem uma clareza e você tem possibilidades diferentes. E você vai escolher o que você quiser. Agora, quando você está reagindo e resistindo às regras, e eu estou trazendo isso para vocês, gente, porque essa menina nesse dia falou assim, nossa, me deu um banho de água fria. Falei, sinto muito, mas isso é só uma informação. Se você olhasse isso só como uma informação, qual seria a sua escolha? Não é para você parar. A informação não é para você parar. Se você olhar para a informação como uma simples informação e fazer a pergunta, o que eu vou fazer com isso? Você está no interessante ponto de vista de verdade. Se você estiver reagindo e resistindo, você vai estar no julgamento daquilo. E quando você entra no julgamento de qualquer coisa, você vai para onde? Eu não posso. O que acontece? Você se paralisa. E o que acontece? Eu ainda perguntei para ela, falei, então quer dizer que você se alinhou e concordou comigo? Não é sobre isso. O convite que ela fez para mim, eu não escolho estar, porque dentro da minha pergunta não queria mais para mim. E a informação foi dada. Então eu convido vocês, gente, que recebam as informações com facilidade, alegria e glória. Isso também é parte do receber. E quando existe uma regra, muitas regras criam mais, muitas regras tiram. Claro, tem regras abusivas? Tem, óbvio. Então é estar atento a todas essas coisas. Então lembrem-se que você cria uma limitação quando você não está disposto a receber o limite e ser o limite quando se requer. Quando você precisa dizer assim um não. Quando você diz um não, o que você está fazendo aí? Você está colocando o quê? Um limite, entre aspas, não tá? Só que isso não é limitação, gente. É diferente. E a barreira é quando você não recebe. Aí não é um limite. Aí é um muro, uma divisão, uma desconexão. Você não precisa desconectar de ninguém para falar que aqui não. Para dizer um não.
Só que a gente tem esse ponto de vista todo confuso dentro de nós. É como se você estivesse dizendo um não, esse não pode ser dito, porque senão você não está dando liberdade. E é essa confusão toda que a gente cria. E aí é onde a gente, outra vez, nós todos nos... Eu já ia falar em espanhol, gente. Porque eu vi a Milo, oi Milo. Milo, em espanhol vai ser manhã, lhe conto tudo. A gente cria um limite. E nesse limite, nessa limitação, desculpa, a gente acaba criando uma limitação. E dentro dessa limitação é onde a gente cria esses lugares de pobreza confortável. Você fica lá. Porque você decide que você não pode ir além. No Rio de Janeiro, eu morei muitos anos no Rio. À noite, você não precisa, dependendo do horário, você não precisa respeitar o sinal vermelho. Agora, você pode passar sem parar um pouquinho, sem ir um pouco mais devagar e olhar? Não. Você corre o risco de outra pessoa que está vindo no sentido contrário, né? Cruzando você, também está atravessando. Então, a consciência é isso. É quando você sabe. Na CFP aqui do ano passado, eu perguntei para a Simone Milassas, às vezes eu acho que eu tô com preguiça. Ela falou, quanto é preguiça mesmo? Você é uma pessoa preguiçosa, é verdade? Não posso me definir como preguiçosa, gente. Eu não paro um minuto. Agora tem coisas que me paralisam. Ela falou, você sabe se o seu corpo te falando é hora de parar um pouco? E tudo que paralisa a gente, quanto que isso é do ponto de vista de outra pessoa? Que é aquela regra. Ou seja, quando eu falei para essa menina, eu falei assim, existe essa regra. Aí ela já se paralisou, eu não posso seguir adiante. E aí ela compra esse ponto de vista, que nem é meu, tão pouco. Eu só estava dando uma informação. E aí ela não podia receber a informação com leveza. E aí você cria limitação. Eu não sei se está claro, se essa conversa está clara para vocês. Mas eu queria muito trazer isso para vocês hoje. Porque tem muita coisa que você mesmo está se impondo. Você não precisa se impor regras. Faça a pergunta, essa regra cria mais para mim? Se eu fosse o Gary, essa regra que ele colocou, X, sobre você tem que ter barras de Access para fazer a classe de fundamento. Você acha que isso cria mais para a empresa dele ou não? E aí, nessa verdade, essas regras não são limitações. São coisas que cuidam do negócio dele. E ele está disposto a escolher. O que é isso que cuidaria do seu negócio? Que é um não que você evita dizer. Porque você se alinhou e concordou com o ponto de vista de qualquer pessoa. Que criaria muito mais para você se você escolhesse hoje. Dizer esse não. Já está na hora de ser dito. Ou dizer um sim para algo que você ainda não disse porque você está agarrado a regras. Então, assim, esse lugar onde você está disposto a se arriscar, você pode estar na pergunta para isso. Ok, se eu me arriscar aqui, vai criar mais? Ou então você pode buscar mais informações sobre aquilo para te respaldar, para te apoiar, para contribuir com você mesmo. Mas aí não, você já desiste de uma vez. Você entrega tudo. E todos os lugares onde a gente está desistindo de nós, vamos destruir, descriar a gente. Pode, né? E a outra frasezinha que eu falei para vocês, a outra pergunta, era o que eu poderia escolher na minha vida, na minha existência, que eu ainda não escolhi, que se eu escolhesse, mudaria minha vida completamente agora. Que escolha é essa que mudaria sua vida completamente agora? E o que é isso que você não está disposto a se dedicar, a cuidar, a nutrir, a zelar? Que parte da sua vida você não está fazendo isso? Eu percebo, eu tenho muita dificuldade em ter esse cuidado e essa dedicação muitas vezes ao meu corpo e ao meu negócio muitas vezes. Quando a minha vida mudou totalmente, foi um pouco difícil me reorganizar para estar aqui de novo com vocês. Porque tudo mudou, meus horários mudaram, minha demanda mudou e eu fiquei presa um pouco ali naquele espaço de agora o que eu vou fazer? E depois que eu baixei minhas barreiras e conversei com a Gi, falei, Gi, vamos fazer uma coisa?
É como se nós estivéssemos construindo uma loja. Nós só vamos chamar os vendedores depois que ela estiver pronta. Então vamos cuidar dela. O que a gente vai fazer? Como que nós vamos mudar o sistema de horário das lives? E aí você vai trazendo uma leveza tão grande para o seu negócio, para a sua vida, que você simplesmente começa a se reorganizar. Eu não sei, vocês viveram isso aí no Brasil, né? Eu já vivi isso na minha vida, na prática, que foi a enchente, né, que teve no Rio Grande do Sul nesse ano. E eu vivi isso quando eu morava em Macaé, no Rio de Janeiro. Você tem que se reorganizar. Não tem jeito, tem que dar uma pausa. Tem que parar um pouco para colocar as coisas no lugar de novo. E isso não quer dizer que esteja errado. Agora, se você olha para isso com desespero, tem que correr atrás disso, tem que fazer isso e tem que consertar isso assim, você não tem leveza e você adoece, literalmente. Seu corpo começa a não aguentar mais, sabe? Então, o meu convite para vocês é esse. Faça essa pergunta. Onde eu defini a pobreza confortável para mim? Onde eu defini que eu não posso ir além? Oi, Rosita. E, gente, uma coisa muito interessante. Não é sobre bilhões na sua conta. É estar disposto a receber bilhões. O que você vai fazer com isso é com você. Tem pessoas que elas não têm interesse nenhum em ter iate, avião, em viajar o mundo. Elas gostam de outro estilo de vida. Isso não é errado, gente. A disposição para receber é o que limita o que pode ser criado na sua vida. Eu que sou do interior de Minas Gerais, existem muitos fazendeiros, né, com muito dinheiro que estão vivendo uma vida muito simples, que é o estilo de vida que eles gostam. Não está errado. Não está errado. Agora, o que é isso que você definiu, que até onde você pode chegar, que determina um nível de pobreza confortável para você. E você vai paralisar sua vida naquilo e nunca ir além. Oi, Fefel, Silvinha. Então, aqui é sobre ir além. E não é desde uma luta de ir além. É de ter lucratividade. Hoje a Juanita falou uma coisa que eu amei no Acordando com a Rô. E se o propósito da sua vida for ser feliz? O que traz felicidade para você? O que coloca um sorriso no seu rosto? Faça a pergunta e coloque a sua energia nisso. Porque muitas vezes a gente está colocando a nossa energia naquilo que não é o que a gente gosta. E a gente fica ali criando a nossa energia desde aquele lugar que não tem alegria, não tem felicidade, não tem gratidão nenhuma. O que você acha que você vai criar no seu futuro? Esses dias a minha filha mais nova, Valentina, me mostrou um princípio chinês, se eu não me engano. É um ditado. Eu nunca tinha escutado esse, mas eu achei bem interessante. Existem 2 momentos ideais para plantar uma árvore. Há 20 anos atrás e hoje. Então, se você não plantou essa árvore, essa semente, se você não fez essa escolha há 20 anos atrás, se hoje for o dia, esquece o que passou. Não esquecer no sentido cognitivo, que isso não acontece. Eu vou trazer para vocês uma ferramenta que não vai funcionar nunca. Porque vocês têm memória cognitiva. Uma capacidade. Agora, se essa memória não for relevante, no sentido de determinar o que você vai plantar hoje, o que você vai escolher hoje, qual seria a sua escolha hoje. E tudo que impede cada um de vocês e eu de ter clareza e facilidade com isso, destruímos e descriamos. Esse destruir e descriar é energético, a gente destrói e descria as energias que nos mantêm presos, paralisados nesses níveis de pobreza que a gente determina para as nossas vidas. Como diz a senhora louca, que é o personagem da Rô, preguiça não te leva para Paris. Eu acho isso ótimo. Às vezes você não quer ir para Paris, às vezes você quer ter uma casa bonita, num lugar que você goste. Talvez você queira fazer uma viagem com seus filhos, com seu marido, com sua esposa. Talvez você queira fazer uma viagem com suas amigas, com seus amigos. Talvez você queira viajar sozinho. O
que te impede de escolher o que você quer? Essa é a minha pergunta. E eu vou trazer mais uma coisa também para vocês, já que a gente falou de filhos, né, aqui. E não só filhos, qualquer pessoa na sua vida que exista dentro de um processo de trauma e drama, que nem ela se dá conta que é isso, mas a gente tem que ter clareza que é. O que acontece, gente, quando, por exemplo, uma pessoa assim... Vou dar um exemplo meu, tá? Vou trazer o meu exemplo e vou convidar vocês para olhar para a vida de vocês, onde isso acontece, tá? Tem 3 filhos, certo? Meu marido trabalha no exterior, ok. Aprendi espanhol, aprendi. Meu inglês é bom? Não. Mas eu falo. Consigo, comunico. Entendo tudo. Falar para mim é um pouco mais complicado, mas eu consigo. Tá. Tô aqui. Vocês acham realmente que se eu, Lute, cada limitação que me surgisse, cada impossibilidade, cada dificuldade, eu ficasse parada, eu estaria aqui onde eu estou hoje? Eu comecei a fazer lives na quarentena, porque a pedido de uma amiga. E fiz, e foi legal e tal. Eu não dei a continuidade que eu poderia ter dado. Eu tenho clareza que se eu tivesse escolhido nutrir isso mais, eu estaria além do que eu estou hoje. Tenho certeza. Fiz outras escolhas. Fracassei? Não. Talvez eu fiz outras escolhas também que foram interessantes. Quando eu comecei a fazer as lives de entrevista com a Tati, minha amiga, a gente começou por diversão. Com isso, eu fiquei conhecida em muitos lugares. Porque a gente fazia lives em 3 idiomas. Inglês, com tradução. Espanhol e português, com tradução. Eu era tradutora. Eu conheci tanta gente, eu fiz live, se vocês quiserem ver, vai no meu YouTube, que tem lá várias, tem a Cass Thomas, tem o Brendo, tem milhares, tem a Rô. Eu fiz lives com muitos CFs nessa época. E era uma entrevista que a gente fazia. Minha filha chegava para mim e falava assim, mamãe, para que você faz isso? Você não ganha nada com isso. Isso não traz nem dinheiro para você. Verdade? Graças a essas lives, gente, muita gente começou a não só me conhecer, como a me copiar. E eu acho ótimo, quando alguém está copiando você, significa que você está fazendo uma coisa que é interessante. Não resista a isso. Ninguém copia coisas que não tem graça. Ninguém copia coisas que não tem luz. Aí a Marina está comentando que ela só conseguiu editora agora. E ela não desistiu isso, não desistia isso. Agora, não desistir nessa luta, eu não posso desistir sofrimento, não precisa ser assim. Por isso que a gente traz em Access esses alvos. O que é o alvo de vida? É aquilo que você quer, mas não é um caminho rígido, pré-determinado. A vida vai te levando. Só que a vida vai te levando baseado na sua escolha e não te levando aleatoriamente. E aí você sabe todos os dias o que você tem que fazer. Eu hoje mesmo estava falando com a Gia, eu preciso fazer umas fotos, não consegui fazer ainda, uns vídeos, eu não consegui. E eu falei para ela, não vamos nos paralisar por aquilo que a gente não fez. Vamos usar tudo que a gente tem e colocar para funcionar. E o meu convite para vocês hoje é esse. Todos os lugares onde você está desistindo de você, onde você está se alinhando e concordando com alguém que está te mantendo num lugar, num nível de pobreza que você determinou, que é confortável e tá bom aí para você, muda isso. Peça. O que é isso e como eu mudo isso? Hoje de manhã, foi ontem, que eu comecei a perceber uma energia meio estranha. Desde sábado, uma energia um pouco densa, não divertida, não sei o quê. E aí meu marido falando um monte de coisa pra mim, eu falei assim, espera, deixa eu perceber o que é. Eu não tô determinando nada. Deixa eu fazer perguntas sobre isso, E comecei a fazer perguntas, não era meu, consegui perceber. E aí fiz escolhas que me trouxeram mais leveza. Isso, gente, é você colocar a sua energia onde ela vai ser criada. Lembra que eu falei esses dias para vocês, onde você colocar a sua energia, o foco dela ali, ela vai ser criada. Teve um grande amigo meu que perdeu um filho, da idade da minha filha mais velha, esses dias. Gente, minha energia vai lá. Lógico.
Não é divertido. Lógico, me dói. Só que eu não deixo isso lá. Eu faço uma oração para ele nesse momento. Eu envio fluidos de consciência para ele. Que ele tenha facilidade com isso. Não é que vai ser fácil, lembra? O fácil não é facilidade, mas o que você pode escolher que muda a energia disso para algo menos doloroso? Agora, se eu ficar alimentando e projetando mais dor nele, vai criar isso na vida dele e na minha também. Porque é a mesma coisa você colocar um foco de luz em alguma coisa e não querer que aquilo se ilumine. Só que esse foco de luz que você está colocando está criando mais, que é essa projeção que a gente coloca, ou é uma coisa para queimar, para destruir, para piorar aquela situação. Então estejam atentos onde vocês estão colocando a sua energia. E se vier uma energia que não é agradável, faça perguntas sobre isso. Não é lutar contra ela também não, gente. Porque você está lutando contra uma capacidade que você tem de perceber energias. Perceba e faça perguntas. O que é isso? Como eu mudo isso? Faz pó de POC, destrói, descria. Tudo que está te mantendo ali. Qual a consciência que se requer aqui? Que consciência eu tenho que ter para mudar isso? E você consegue mudar. Você consegue. Então, gente, o que eu queria trazer para vocês hoje são essas consciências. Eu quero falar na próxima live, Gi, você me lembra sobre a dedicação. Foi uma consciência maravilhosa que eu tive essa semana. E eu não posso deixar de trazer isso para vocês. E quero pedir para vocês que a partir de hoje vocês comecem a ficar conscientes do que é barreira, do que é limitação e do que é escolha. Esses limites que às vezes a gente coloca em certas coisas são escolhas que a gente faz para o nosso benefício. Eu moro num edifício, se eu coloco o som todos os dias aqui no último volume, vai criar mais para mim? Que é o reino de nós, gente. No reino de nós, você aceita nãos e sims. Aceita não, você recebe. Se é um não, tá bom, então isso aqui é não. O que eu vou fazer então? Qual outra possibilidade eu tenho aqui? Mas o que a gente costuma fazer? Ficar preso naquele não e lutando contra ele. Não devia ser assim. Não devia ser assim. Aí você entra no que é no certo e errado, no bom e mal, nas polaridades que te mantêm preso. Nessa jaula que a Luísa comentou. Uma jaula invisível. Se você receber um não ou um sim, e olhar para aquilo e perguntar o que eu faço com isso, vai fazer diferença. Convido vocês a brincarem com isso essa semana. Tá bom? Gente, então vamos fazer a nossa pergunta para o corpo de todos os dias. E em seguida, vamos fazer nosso mantra. Tá bom? Que eu já libero vocês. Então vamos lá. Que energia, espaço, consciência, escolha eu e o meu corpo podemos ser para nunca desistir de cuidar da nossa energia. Nunca desanimar. E nunca nos entregar por toda a eternidade. E tudo que impede isso, vamos destruir, descriar agora? Pode, POC. E agora o nosso mantra de todos os dias, 10 vezes. Facilidade, alegria e glória, gente, em receber. Em receber tudo. E olhar para tudo como isso é uma informação. Não julgar a informação que chega para você. E sim fazer perguntas sobre isso. Isso abre esse espaço de receber. E esse mantra é para que você peça por isso. Que você tenha facilidade em receber absolutamente tudo. E facilidade é estar na pergunta. Não é o fácil. Que o fácil é tipo assim, eu não tenho que fazer nada, eu vou dormir. E quando eu abrir o olho, tudo que eu queria vai estar aqui, na minha frente. Pode acontecer isso? Claro, é uma possibilidade, sim. Agora, não é muito mais divertido se você estiver vivendo, criando, buscando, se divertindo durante o caminho? Não é muito mais interessante quando você está na busca do que quando você está sentado esperando esse dia chegar naquele sofrimento horrível? Então, facilidade é sobre isso. Ok, hoje eu preciso, sei lá, de fazer as minhas fotos. Como eu posso ter facilidade com isso?
Às vezes, gente, não vou mentir pra vocês, não falo aqui na live, tomo foto com os meus amigos, uma facilidade absurda. Quando sou eu sozinha com alguém, eu tenho que fazer uma cara. Eu tenho dificuldade com isso. É esquisito pra mim. Como eu posso ter facilidade? Como eu posso me divertir com isso? Como eu posso me divertir criando a minha vida? Olha, vai ser esse. Gigi, demanda do dia hoje. Como eu posso me divertir criando a minha vida? Então vamos pro mantra, gente. Vamos pro mantra. Tudo na vida vem a nós com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a nós com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a nós com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a nós com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a nós com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a nós com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a nós com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a nós com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a nós com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a nós com total facilidade, alegria e glória. Que tudo na vida venha a você e ao seu corpo com total facilidade, alegria e glória. Que você não tenha mais julgamentos. Que você esteja na pergunta com total facilidade, alegria e glória. Sobre tudo e sobre todos. Para que você possa criar o que você quiser. E eu também. Gente, então eu deixo um beijo enorme aqui para vocês, tá? Amanhã não tem live, mas eu vou ver se eu consigo fazer um vídeo para vocês com as ferramentas, alguma coisa. Então, as lives de português, a partir de agora, vão ser segunda, quarta e sexta, às 11 da manhã. Em espanhol, eu vou fazer à tarde, porque eu não tô passando leve fazer de manhã. Mas aí vai ser nas terças e quintas. E, obviamente, que se chegar algo, a gente quiser falar, a gente pode falar. Vai ficar gravada, viu, Débora? E também tem no YouTube, viu, gente? Quem quiser a playlist completa dessas lives, de Use as Ferramentas e Se Dê um Ano, que é esse espaço de relaxar e estar se divertindo com a criação, e estar usando as ferramentas todos os dias. Vocês podem seguir no YouTube, eu deixo, tá lá no meu link para vocês, no meu Linktree, na bio, vocês podem seguir. Deixo um beijo enorme para vocês. E o que mais é possível? Se vocês quiserem algum tema, quiserem falar de alguma coisa, quiserem trazer alguma consciência, quiserem que eu fale de alguma coisa, é só pedir. Beijo, gente. Vejo vocês quarta. Beijo.